Você já imaginou entrar num avião, decolar normalmente e simplesmente desaparecer? Sem deixar rastro, sem destroços, sem explicação. Estamos falando de aviões modernos, galera, com radar, GPS, comunicação via satélite, tecnologia de ponta. E mesmo assim, eles sumiram do céu como se nunca tivessem existido. Um piloto gritou no rádio que estava sendo perseguido por algo que não era um avião e nunca mais foi visto. Outro avião com 239 pessoas simplesmente desapareceu e até hoje ninguém sabe onde está. Hoje você vai conhecer os 4 desaparecimentos de aviões mais bizarros e inexplicáveis da história. Mistérios que nem a ciência nem os militares conseguiram resolver. Então já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque esses casos vão fazer você pensar 2 vezes antes de voar. E bora pro vídeo. Galera, voar sempre foi o sonho da humanidade, né? Mas às vezes o céu se torna um mistério impossível de resolver. Hoje vamos falar de aviões que entraram no ar e simplesmente nunca voltaram. E o mais assustador? Mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, esses desaparecimentos continuam sem explicação. Não estamos falando de acidentes normais com destroços encontrados. Não, estamos falando de aviões que sumiram, como se tivessem sido apagados da existência. Vamos começar com um caso que é considerado o maior mistério da aviação moderna. Malaysia Airlines, MH370, o maior enigma. Em 8 de março de 2014, Kuala Lumpur, Malásia, quase 1 da manhã, um Boeing 777 da Malaysia Airlines decola rumo a Pequim, na China. O voo MH370 tinha 239 pessoas a bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes, tudo absolutamente normal. Decolagem perfeita, céu limpo, nenhum problema reportado. Até que, 1h19 da madrugada, o capitão faz contato com o controle de tráfego aéreo. Boa noite, Malaysian 370. E segundos depois, o avião desaparece do radar, sem chamada de emergência, sem mensagem de socorro. Só silêncio. As autoridades pensaram: deve ter caído no mar da China Meridional. Mas quando checaram os dados de radar e satélite, descobriram algo chocante. O avião tinha mudado de rota completamente. Em vez de seguir para Nordeste Pequim, ele virou para o Oeste, fez um padrão estranho em zigue-zague sobre a Península Malaia e depois entrou no Oceano Índico rumo ao sul. Ou seja, alguém estava controlando aquele avião. Mas quem? E por quê? Um satélite britânico captou sinais fracos mostrando que o MH370 continuou voando por mais 6 horas depois de desaparecer. E aí, o sinal cortou. Para sempre. Isso significa que o avião voou até o combustível acabar e caiu em algum lugar no meio do Oceano Índico. Mas onde exatamente? Ninguém sabe. As maiores equipes de busca do mundo foram mobilizadas, 26 países participaram. Milhões de dólares gastos e o resultado? Nada. Nenhum destroço relevante, nenhum corpo, nenhuma caixa preta. As teorias são muitas, galera. Teoria 1. Incêndio ou falha de pressurização. A tripulação desmaiou e o avião voou no piloto automático até cair. Mas por que a rota mudou tão drasticamente então? Teoria 2. O piloto, Zahari Ahmad Shah, planejou tudo. Investigadores encontraram no simulador de voo dele em casa uma rota salva, exatamente igual a que o MH370 seguiu. Coincidência? Alguns dizem que foi um ato deliberado, mas ele não tinha histórico de problemas mentais. Teoria 3. Alguém sequestrou o avião, desligou o transponder, mudou a rota. Mas para quê? E quem? Teoria 4. O avião entrou em zona militar proibida e foi abatido. Governos estariam escondendo a verdade e então, em 2015, começaram a aparecer pedaços de destroços. Um pedaço da asa foi encontrado na Ilha Reunião, no Oceano Índico. Depois, mais pedaços em Moçambique e Madagascar. Confirmado, eram do MH370, mas o corpo principal do avião, a cabine, os passageiros, nada. 239 pessoas, um Boeing 777 inteiro, desapareceu do ar em um único momento e o mundo inteiro, com toda a sua tecnologia, não conseguiu encontrar. Até hoje as famílias fazem uma pergunta: como foram os últimos momentos deles? E ninguém sabe responder. Amelia Earhart, a pioneira que sumiu no Pacífico. Agora vamos voltar no tempo. 2 de julho de 1937, Amelia Earhart, o nome que definiu coragem. A primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico sozinha em 1932. Um recorde mundial que mudou a história da aviação.
Mas Amélia queria mais. Ela queria dar a volta completa ao redor do planeta pelo ar, coisa que nenhuma mulher tinha feito antes. Junto com seu navegador, Fred Noonan, ela decolou num Lockheed Electra rumo ao impossível. 40 mil quilômetros, 20 paradas atravessando oceanos inteiros. 2 de julho de 1937, Papua Nova Guiné. Tudo estava indo perfeitamente. O próximo destino era a ilha Howland, uma ilha minúscula no meio do Oceano Pacífico, tão pequena que no mapa parece um ponto. Às 8h43 da manhã, a voz de Amélia veio pelo rádio. Estamos na linha 157-337, correndo norte e sul. E então, silêncio. Sem chamada de socorro, sem sinal de problema. Apenas nada. Amélia Earhart e Fred Noonan desapareceram do mundo. Os Estados Unidos lançaram a maior operação de busca aérea e marítima da história até aquele momento. 66 aeronaves, 9 navios, 4 milhões de dólares gastos. O próprio presidente Franklin D. Roosevelt autorizou a missão, mas depois de 17 dias buscando, nada. Nem destroços, nem corpos, só o oceano azul infinito. E as teorias, galera? Várias. Teoria 1. O combustível acabou perto da ilha Howland e o avião caiu no mar. Mas se foi isso, por que nenhum destroço foi encontrado em 17 dias de busca intensa? Teoria 2. Ela conseguiu pousar em alguma ilha remota e sobreviveu por um tempo, mas acabou morrendo sozinha. Na década de 1980, arqueólogos encontraram numa ilha isolada partes de um avião Lockheed e ossos de um esqueleto feminino. Testes de DNA foram inconclusivos, mas especialistas dizem que pode ser Amélia. Teoria 3, a mais sinistra. O avião pousou por engano perto das Ilhas Marshall, território japonês na época, e o exército japonês os capturou e executou. Fotos antigas mostram uma mulher e um homem que se parecem com Amélia e Noonan sendo levados por japoneses, mas nunca foi confirmado. Teoria 4. Amélia estava numa missão de espionagem para o governo dos Estados Unidos, e seu desaparecimento foi uma operação encoberta, sem provas sólidas, mas a teoria persiste. Até hoje, expedições com sonar e satélites continuam vasculhando o Oceano Pacífico. Mas o avião de Amélia nunca foi encontrado. Ela entrou para a história não só pelo que conquistou, mas pelo mistério eterno que deixou para trás. Caso 3. Frederick Valentich. Não é um avião. Em 21 de outubro de 1978, Melbourne, Austrália. Frederick Valentich, 20 anos, piloto jovem e apaixonado por voar, e também muito interessado em OVNIs. Naquela noite ele decolou num pequeno Cessna 182L. Destino, Ilha King, Austrália. Voo curto, só 40 minutos. O clima estava perfeito, céu limpo, sem turbulência. Nada indicava perigo. 18 horas e 19 minutos. Valentich contata o controle de Melbourne. Melbourne, aqui é Delta Sierra Juliet. Estou a 4.500 pés, tudo normal. Mas minutos depois, a voz dele muda. Tensão. Medo. Ele pergunta: há algum tráfego abaixo de 5.000 pés? O controlador responde: negativo, nenhum tráfego. E então, Valentich diz algo perturbador. Eu estou vendo uma aeronave grande, está se movendo muito rápido abaixo de mim. Controlador: pode identificar? E aqui, galera, vem a parte arrepiante. Valentich responde: não é uma aeronave normal. Está se movendo de forma estranha, como se estivesse brincando comigo. Ele continua: tem uma luz verde brilhante. Está girando sobre mim. Não consigo identificar. A voz dele agora está claramente em pânico. Está pairando. Não é um avião. E então, nos últimos segundos da transmissão, ele grita: está girando sobre mim novamente. Não é um avião. E, de repente, um som metálico estranho é ouvido no rádio. Um rangido contínuo e inexplicável. Por 17 segundos. E depois, silêncio absoluto. A transmissão cortou. Frederick Valentich nunca mais foi visto. No dia seguinte, a Força Aérea Australiana e a Marinha iniciaram buscas massivas. Vasculharam toda a área. E o resultado? Nada. Nem destroços, nem combustível na água, nem sinal de rádio. Como se Valentich e seu avião tivessem sido apagados do ar. As teorias. Teoria 1, oficial. Desorientação. Valentich confundiu o reflexo das próprias luzes do avião na água com um OVNI e acabou colidindo no mar. Mas, e aquele som metálico de 17 segundos? E por que nenhum destroço foi encontrado?
Teoria 2. Valentich era fascinado por OVNIs e disse aos amigos que se visse um, iria investigar. Alguns acham que ele armou o próprio desaparecimento para virar lenda. Mas por quê? E para onde foi o avião? Teoria 3. A mais popular. Ele teve um encontro real com uma nave não identificada e foi abduzido ou seu avião foi desintegrado. As últimas palavras dele, "não é um avião", convencem muitos disso. Teoria 4. Falha no motor. Ele caiu no mar. Simples assim. Mas por que nenhum destroço foi encontrado em décadas de buscas? Frederick Valentich desapareceu há 45 anos. Seu avião, seu corpo, nem um pedaço de metal. Nada. O caso permanece oficialmente como desaparecimento presumido fatal. Mas muita gente ainda diz, naquela noite, algo além da tecnologia humana desceu do céu. E se Valentich estava certo, se realmente não era um avião, então o que era? Caso 4. Stardust. A mensagem Stendek. Em 2 de agosto de 1947, Buenos Aires, Argentina. Um avião Avro Lancastrian da British South American Airways, voo Stardust, decola rumo a Santiago, no Chile. A bordo, 5 tripulantes e 6 passageiros. A rota passava pelos Andes, as montanhas mais altas da América do Sul. Condições difíceis, mas nada que a tripulação experiente não pudesse lidar. Tudo estava correndo bem. O piloto, Reginald Cook, fazia contato regular com o controle, reportando posição, altitude, tudo normal. Até que, às 17h41, o operador de rádio Dennis Harmer enviou uma mensagem para o controle de Santiago, dizendo que estavam se aproximando e descendo para pouso. E então, nos últimos segundos da transmissão, ele enviou uma palavra estranha pelo código Morse: Stendek. O controle pediu confirmação, e o operador repetiu, mais rápido e com urgência: Stendek. E então, silêncio. O avião nunca chegou a Santiago. Desapareceu completamente. Buscas foram feitas. Nada foi encontrado. Nem destroços, nem corpos. Era como se o Stardust tivesse sido engolido pelas montanhas. E a palavra Stendek? Ninguém sabia o que significava. Não fazia parte de nenhum código conhecido. Não tinha sentido em inglês, espanhol ou qualquer outra língua. Por 53 anos, o Stardust foi um dos maiores mistérios da aviação. Até que em 2000, alpinistas encontraram destroços do avião num glaciar nos Andes. O avião tinha colidido contra uma montanha e sido enterrado por uma avalanche de gelo. Mas a pergunta continuou: o que significava Stendek? As teorias. Teoria 1. Erro de transmissão. O operador quis dizer descent, descida, mas digitou errado no Morse. Teoria 2. Mensagem em código secreto. Alguns acham que a mensagem era para avisar sobre algo que estava acontecendo no avião. Teoria 3. Ele estava em pânico e digitou qualquer coisa sem sentido. Teoria 4. A mensagem foi corrompida por interferência nas montanhas. Até hoje, ninguém sabe ao certo. Stendek continua sendo um dos códigos mais misteriosos da história da aviação. O avião foi encontrado, mas a mensagem continua inexplicável. E aí, galera, o que vocês acharam? 4 aviões. 4 mistérios que até hoje não foram completamente resolvidos. O MH370 que desapareceu com 239 pessoas e nunca foi encontrado. Amelia Earhart que sumiu sobre o Pacífico e virou lenda. Frederick Valentich que gritou "não é um avião" e desapareceu. E o Stardust com sua mensagem misteriosa Stendek. Esses casos nos lembram que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, o céu ainda guarda segredos que a gente não consegue desvendar. E você, qual caso mais te impressionou? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Ponto Nemo, ativa o sininho porque tem muito mais mistério inexplicável vindo por aí. Porque aqui no Ponto Nemo, a gente explora os lugares e casos mais isolados e misteriosos do planeta. Valeu, galera! Até o próximo mistério!